Estamos de volta com o Observatório Cultural, conversando hoje com Valdemar Solha. Solha, você havia dito que não mais atuaria no cinema. E repito agora. Mas você voltou às grandes telas no O Som ao Redor, direção de Kleber Mendonça Filho, de Pernambuco. O que é que te fez voltar atrás nessa decisão e embarcar nessa obra que depois também foi para as outras também, foi para Era Uma Vez Eu, Verônica, do Marcelo Gomes, Antoninha, aqui na Paraíba, do Laércio. O que é que te fez mudar de ideia? Rapaz, é gozado, né? Que essa coisa dos caminhos das pessoas. Veio da forma mais doida possível. O Eliere me telefonou, que ele fez muitas trilhas sonoras de peças minhas, o maestro Eliere Moura. Ele tinha feito muitas trilhas sonoras de peça minha, né? E eu feito texto para espetáculo dele, como Os Indispensáveis, né? Eu fazia as letras, ele fez vários rocks, com sinfônica, aquele negócio todo. Aí ele pediu para fazer um texto, um libreto de uma ópera que seria a primeira Armorial. Ele tinha recebido a encomenda do Teatro Santa Isabel, lá em Recife, o festival que tem todo ano lá, que é o Virtuoso, né? Então eu escrevia o libreto em cima de Ariano, Pedra do Reino, os lugares comuns, né, que tem de Armorial. Sendo que o lance que eu peguei, que na Pedra do Reino, como é uma obra que não foi terminada, porque ali tem que abrir a pedra um dia, o rei Sebastião apareceu ou não, né? Então eu faço a pedra abrir. O lance da ópera original era a pedra abrir, né? E isso através da Compadecida, que é dele também, né? A Compadecida que vem falar com o personagem e dá os poderes lá dele conseguir aquilo. Bom, a gente vai para a estreia em Recife. Quando termina a apresentação, nós dois fomos chamados para ir para o palco, aquele negócio todo, aplausinho, aquele negócio todo, vão embora, né? 2 ou 3 dias depois, toca o telefone aqui em casa, o cineasta Daniel Aragão. Aí ele disse, olha, eu estava lá fazendo um documentário sobre a ópera. E quando eu vi você subir no palco no final, eu falei, seu Francisco, que é um dos personagens do Som ao Redor, né? Eu queria convidar você para um teste, né? Aí eu falei, não, rapaz, eu tô fora. Por quê? Não, rapaz, já fazia muito tempo mesmo, acho que desde 2002 que eu não fazia nada de cinema. Aí eu falei, né, quando ele insistiu muito, falei, me deu o roteiro, né? Falei, eu vou ver o roteiro, vou reprovar e morre aí mesmo, né? Mas quando li o roteiro, fiquei deslumbrado, né? Porque eu já tinha feito isso na minha literatura. O meu primeiro romance é um romance urbano, no sertão, lá em Pombal, que o cinema nunca tinha abordado. Você pega Amarelo Manga, né? A periferia de Recife, né? Aí vai lá, Baixio das Bestas, tudo. Aí o Kleber fez a pergunta, por que eu não filmo a minha rua? E foi o filme dele, o central é a personagem de Maeve Jenkins, é a casa do Kleber mesmo. Ela mora na casa do Kleber. Então eu achei aquilo, né? Pô, tá um tremendo de um lance aí que a turma está dormindo, né? Tanto é que Era Uma Vez Verônica, que foi logo em seguida, também romance, história urbana, nordestina, contemporânea, da classe média. Embarcou na novidade do Kleber. Talvez se tivesse feito o filme um mês antes, fosse ele o primeiro, né? Então, por conta disso, eu fui, né? E coincidiu, você tem essa experiência do convívio com o Kleber, né? Que o cara é fascinante, né? Eu estava acostumado a participar de filme, era briga de tapa, ofensas, aquele negócio. Muito coisa sem grandes preparações do elenco, né? O cara chegava, você está com o texto decorado? Tô, pô, tá, luz, aí vamos fazer um teste com câmera, e você entrava de sola, né? Quer dizer, aquele aprofundamento do personagem não existia. E ali já foi uma coisa barra pesada, né? Ele, tremendo de um diretor, profundo conhecedor de cinema, ele fala bem baixinho e você respeita, né? Porque vê que é exatamente aquilo. Então foi isso que me fez voltar, né? Ao mesmo tempo, as experiências, né, que por infelicidade minha eu emendei, né? Eu estava na última semana do Som ao Redor, me chamaram para o Era Uma Vez Verônica. Estava na última semana do Era Uma Vez Verônica, me chamaram para Antoninha. Quando terminou tudo, rapaz, eu estava morto de cansado, né? Aí eu falei, não, isso daqui 15 dias eu tô... Mas que nada, o negócio demorou muito, né? Eu falei, homem, parei. E porque também é o seguinte, né? Embora adore o cinema, um negócio fabuloso, como também adoro o teatro, né? Mas a minha preferência é o texto, a literatura. E dessa literatura, que fiz tantos romances, né? É principalmente a poesia, no caso agora. Daí esse retorno, né? Esse porto final.
Mas aí, é um ponto final ou são reticências aí na sua vida como ator para o cinema? Se aparecer um convite interessante que te motive novamente? Não, mas eu já tive até uns convites interessantes, né? O Fernando Meirelles mesmo, né? Que Cidade de Deus, ele fez uma minissérie em Salvador. Aí fui chamado para participar. Eu falei, rapaz, Fernando Meirelles. Mas eu falei, não vou para não quebrar mesmo, não vou. O próprio Kleber, né, me convidou para esse filme que você participou agora também, com a Sônia Braga todinha, né? Mas eu falei, Kleber, eu parei mesmo. O Marcelo Gomes, eu acho que em abril ou maio agora, do ano passado, ele fez um filme sobre Tiradentes com o João Miguel. Também me chamou, rapaz, não, parei mesmo. E inclusive até te arma para você não dar uma negativa, vamos dizer, de um diretor começando, ou que você não goste do roteiro, né? Ou você tenha visto outro filme dele e acha abominável, né? Aí você diz, não, mas você está armado. Não, eu não vou porque eu parei mesmo, não é porque o seu filme é ruim, não. Não se incomode não, que não tem nada a ver com isso. Então me arma para isso, né? Então o não é universal. Só se houvesse assim uma coisa extraordinária, mas é meio difícil, né? Porque esse, eu não me lembro do nome do ator que fez o professor de Harry Potter, que ele morreu com 69 anos. O inglês, não me recordo o nome agora também. Ele teve uma frase que eu acho antológica, dá a impressão que é esnobando, mas não é. Ele diz, né, não existe grandes atores, existem grandes personagens. Então, quando calha de você ter um determinado tipo físico, uma maneira, determinada maneira de proceder, de se comportar, né, e vem um personagem que se encaixa com aquilo, como em nenhuma outra pessoa, aí surge o grande trabalho, né? Aí, todo caso é assim, quando um ator consegue uma grande evidência, é porque ele conseguiu um grande personagem. É o caso agora do Oscar, né? O trabalho no Regresso é fantástico, foi uma oportunidade de lascar para ele, mostrar todo aquele potencial, deixou de ser um rapazinho bonitinho, né? E foi para valer mesmo naquela coisa. E sobre o momento que vive o cinema paraibano, não sei se você tem acompanhado, né, as obras mais recentes, principalmente no lado dos curtas-metragens, mas não apenas do paraibano, mas do cinema nacional. O que é que você percebe hoje desse momento? Rapaz, eu não sei se é uma coisa que eu estou meio condicionado a isso, mas eu acho que está vendo, não é só o momento presente, não. O Brasil tem isso, né? Se você pega a história do cinema, aí Deus e o Diabo na Terra do Sol é de 64. Aí você vai ver quando é que tem outro filme daquela magnitude, assim, né? De ter empolgado o mundo. O Pagador de Promessas, surgiu aquela coisa, o Cidade de Deus, o Som ao Redor. Então não é frequente. Tanto é que eu acho que recebi uns 25 convites depois do Som ao Redor. E a maior parte dos filmes eu nunca ouvi falar depois. Eu falei, rapaz, o que foi feito daquele filme que me chamaram, né? Vamos ver, porque é muito difícil, inclusive o mercado brasileiro é extremamente sacana. O Som ao Redor mesmo foi um exemplo tremendo, né? Quando ele foi lançado, em 2012, em janeiro, The New York Times botou lá em cima minha fotografia. Aí dizendo, né, Som ao Redor, Neighboring Sounds, um dos 10 melhores filmes do mundo do ano. Aí quando chega no Brasil, dão 5 salas no Rio e 6 em São Paulo. Enquanto isso, estava passando Batman, qualquer coisa, 3.000 salas. De Pernas para o Ar da Globo foi 900 salas. Aqui em João Pessoa o filme não passou, rapaz, não teve sessões. Passou, eles falavam de estreias, né? Não Sim, sei se o nome é esse. Mas você via o filme hoje às 3 horas da tarde, amanhã tinha às 9 horas da noite, depois era 10 horas da manhã. Não tem aquela programa filme, não passou aqui. Recife passou porque o prestígio lá foi muito grande, Kleber, aquele negócio todo, e conseguiu, né? Mas você vê que é difícil, rapaz. Você faz uma obra para você colocar... Esse desenho animado mesmo que o Brasil concorreu ao Oscar, né? Eu acho uma obra-prima, lindíssimo filme. Cadê de você ver? Agora, o Divertidamente, todo mundo assistiu, que foi o Oscar, né? Todo mundo viu, passou em todo canto. Então, o mercado brasileiro, o sistema de educação brasileiro é meio pérfido, né, nessa coisa. Não ajuda a você encontrar bons trabalhos, né, que tem essa motivação de grandes diretores surgirem, de grandes roteiristas, essa coisa toda, que precisa de estudo, né? Precisa de grandes romances para você ter um filão para fazer um filme. Então uma coisa puxa a outra, é aquele que nós do caldo de cultura, né? Se você tem uma nação com tremendos romances sendo lançados, obviamente 2 ou 3 anos depois terá um grande filme baseado naquilo lá, porque já tem um trecho seguro ali.
É o que está faltando aqui, essa coisa de fazer a coisa andar, né? Tá falta estímulo geral. E a gente continua no próximo bloco conversando novamente com Valdemar Solha, incluindo sobre uma peça teatral que ele escreveu e que nunca foi montada. Fica com o Observatório Cultural. Até já.